Você já se perguntou o porquê um quiumba ou um egum se manifesta? O porquê que um quiumba ou um egum incorpora dentro de um terreiro ou na vida de alguém? Vamos falar sobre isso? E é claro que eu já vou ensinar algumas técnicas para você também se proteger desse tipo de espírito, desse tipo de energia, tá bom? Então acompanhe esse vídeo do início ao fim e não esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sem delongas, bora pro conteúdo. Vamos lá, pessoal. Primeiramente eu devo explicar para vocês o que seria um quiumba e o que seria um egum, tá bom? Primeiramente vamos começar pelo mais simples, egum. Tradicionalmente, egum para os umbandistas são considerados espíritos atrasados ou até mesmo espíritos maldosos, tá? Mas, de forma geral, a palavra egum nada mais é do que espíritos. Então, quando a gente está falando de egum, a gente está englobando todo tipo de espírito. Porém, dentro da tradição, né, afrodescendente aqui no Brasil, egum é o espírito ruim. E o quiumba já seria o espírito trevoso, o espírito maldoso. Então, se a gente for colocar em uma escala, o quiumba seria um espírito muito pior, muito mais pesado, muito mais trevoso, tá bom? Se a gente for colocar ali em uma escala. Porém, os dois espíritos, quiumba e egum, na visão umbandista, na visão da quimbanda, são espíritos trevosos, são espíritos maldosos. Ambas qualificações, eguns ou quiumbas, tá bom? Vamos lá. Um quiumba e um egum, ele pode se manifestar, ou seja, incorporar? E a resposta é sim. Primeiramente, vamos entrar numa questão básica. Eguns, como já disse, são espíritos. E muitas das vezes, esses espíritos também trabalham. É isso mesmo. Eguns também são espíritos que trabalham, que incorporam, realizam trabalhos e até mesmo passes mediúnicos, dentre várias outras coisas. Só para vocês compreenderem, existem casas de quimbanda, né, propriamente dizendo, né, que os eguns se manifestam. Sim, que esses tipos de espíritos, vamos dizer assim, sem uma falange ou sem uma qualificação, eles se manifestam e realizam também os seus trabalhos. Porém, dentro da maioria das casas de umbanda, os eguns já não se manifestariam para realizar trabalhos, pois os eguns para os umbandistas, como eu disse, são considerados ali espíritos sem luz, tá bom? Lembrando que eu estou especificando, falando de tradição. Então, dentro da quimbanda, já seria mais comum a gente ver a manifestação de um egum, tá certo? Porém, o quiumba, aí a gente já vai agregar um espírito totalmente trevoso. Esse, no caso, ele não irá se manifestar de forma controlada, vamos assim dizer, ou de forma instrutiva, pois como é um espírito trevoso, né, ele pode acabar se manifestando de uma forma errada, errônea, ou até mesmo para prejudicar, tá bom? Agora vamos lá. Quando esses espíritos se manifestam, tirando a parte que o egum em algumas tradições trabalham, em algumas outras tradições, quando esses espíritos se manifestam, é porque provavelmente este espírito, o quiumba ou o egum, está provavelmente prejudicando alguém ou alguma coisa, ou então quer atrapalhar algo. Ou seja, de forma resumida, a gente poderia dizer que são espíritos que, quando se manifestam, vêm ali para fazer algum tipo de maldade. Praticamente isso. Tá bom? Então, de forma resumida, seja prejudicar o médium, prejudicar a pessoa, fazer bagunça nos trabalhos, prejudicar o trabalho dentro de uma gira e por aí vai indo, tá? É até comum a gente perceber em algumas situações pessoas que não fazem nem
parte da religião afro se manifestarem esses espíritos. Sim, espíritos que às vezes se manifestam em pessoas em bares, boates, em lugares diversos aí. Espíritos que vêm na intenção realmente de causar algum tipo de dano ou transtorno, tá bom? Praticamente esse é o espírito trevoso. Agora vamos entrar dentro do porquê eles se manifestam, ou porquê que eles chegam a incorporar. Como eu já disse no início, são espíritos que vêm, de certa forma, para prejudicar. Normalmente, esses espíritos, eles não vão se manifestar de forma espontânea. Ou seja, manifestou um quiumba. Não, ele não vai se manifestar de forma espontânea. Por que isso não ocorre? Um quiumba ou um egum são espíritos que normalmente vão se alimentar de respectiva energia. Um exemplo: se um homem, uma pessoa que é usuária de entorpecentes, esse quiumba vai se acoplar àquela pessoa, né, fazendo, né, ou direcionando, ou fazendo com que aquela pessoa se afunde mais ali nos entorpecentes, para que ele possa se alimentar daquela energia, que no qual é uma energia negativa, né? Quando aquela pessoa está utilizando entorpecente, ela vai exalar uma energia às vezes densa, uma energia negativa, uma energia de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento. Então, esse quiumba, que é o espírito trevoso, ele vai se alimentar dessa energia. Então, o que acontece? Ele não irá se manifestar, tá? A manifestação dele é apenas impulsionando a pessoa a cometer ali coisas erradas, no qual liberará uma energia ruim, negativa, densa, pesada, na qual ele irá se alimentar. Então, ele não vai necessariamente se manifestar ali incorporando, tá? Então, ele não se manifesta de forma espontânea. Tá. Se esse espírito, o quiumba, o egum, ele não se manifesta de forma espontânea, porque em alguns casos eles incorporam. Agora a gente vai para fatores, tá? Vamos aqui para os fatores. Primeiro fator, tá? Medo. Aí você vai me dizer, mas um quiumba, um espírito trevoso, ter medo? Sim, o primeiro fator seria esse. Principalmente quando se trata de um terreiro, tá? Medo de ser descoberto. Praticamente seria isso. Dentro de um terreiro, a gente sabe que as entidades que estão ali, entidades são espíritos de luz, que vão ali para ajudar, para auxiliar aqueles que precisam, ok? Para que esse mesmo egum não seja descoberto, ou seja, ele precisa se camuflar. Então, ele acaba incorporando, tá bom? Se camuflando de uma entidade. Então, isso é até comum de vermos aí em alguns lugares ou alguns terreiros, quiumbas se passando por entidades. Às vezes você está ali conversando com o Exu e às vezes não é o Exu, é um quiumba. Mas por que ele faz isso? Por que ele vai se camuflar de uma entidade? Pelo simples fato de ter medo de ser descoberto. E por que o quiumba tem medo de ser descoberto? Bem simples. Se ele for descoberto, que ele está na vida daquela pessoa, é claro que as outras demais entidades, ou a própria pessoa, vai buscar o meio de se livrar daquele espírito negativo. E como ele não quer isso, porque ele está se alimentando daquela energia, ele tem medo que as pessoas descubram. Então, para que as pessoas não descubram que é um quiumba, ele se camufla como se fosse uma entidade, para que todos ao redor imaginem que não é um espírito trevoso, e sim um espírito de luz. Então é por esse motivo que um quiumba se camufla ou finge que é uma entidade, praticamente com medo de ser descoberto. Praticamente isso. Então, esse é o primeiro fator, medo. É por isso que eles se manifestam, ou até mesmo é por esse motivo que eles se camuflam ou fingem ser uma entidade, tá bom? Aí é que tá o porém. Se você me perguntar, tá, Patrick, eles podem se camuflar devido ao medo.
Mas como que eu vou conseguir identificar, então, se realmente é uma entidade ou se realmente é um quiumba? É claro, existem vários fatores, várias maneiras de você descobrir, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo não. Deixe nos comentários se você quer aprender a identificar se é um quiumba ou se é uma entidade de verdade. Então, quanto mais comentário tiver, quanto mais curtida e compartilhamento, a gente traz aí como identificar o quiumba, tá bom? Mas dando continuidade, primeiro fator, o medo. Segundo fator, fraqueza do próprio médium. Sim, a fraqueza. E quando eu estou falando sobre fraqueza do próprio médium, eu estou falando tanto de fraqueza física, mental e espiritual. Vamos compreender o seguinte. Quando o médium que está sendo obsidiado ou acompanhado por um quiumba, um espírito trevoso ou um egum, normalmente ou naturalmente, ao longo de algum tempo, ao longo de vários dias, aquela pessoa ficará fraca. Inicialmente ela começa a fraquejar espiritualmente, afastando os espíritos positivos, os espíritos bons. Então ela começa a fraquejar espiritualmente. Depois, consequentemente, ela enfraquece psicologicamente, ela começa a fraquejar no mental, começa a ter pensamentos negativos, começa a pensar, ter pensamentos destrutivos e por aí vai indo. Depois disso, ela acaba enfraquecendo fisicamente, porque ela para de se cuidar, ela para de olhar para o seu corpo como uma forma, né, de buscar ali um cuidado maior, então ela vai enfraquecer. Quando tudo isso acumula ao longo do tempo, o próprio quiumba, o próprio espírito negativo, tem a necessidade de se manifestar, tá bom? Para que aquele corpo se mantenha. É isso mesmo. Então o próprio quiumba se manifesta para manter aquela pessoa e para que assim ele continue o quê? Se alimentando às vezes da energia ali que aquele médium está exalando. Então um exemplo, muitas das vezes existem pessoas que são viciadas, vamos assim dizer, em entorpecentes, tá? Porém aquela pessoa já está fraca, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Às vezes a própria pessoa já não consegue encontrar ali esses entorpecentes. Então o quiumba se manifesta, tá? Fazendo com que aquela pessoa vá atrás ou até mesmo encontre. Isso acontece com algumas pessoas que já estão bem afundadas nisso, que às vezes elas acordam e não sabem nem o que fez. Às vezes elas vão se deparar, olham para a mão, já está com o entorpecente na mão, não lembra como encontrou aquele entorpecente, não lembra como chegou naquele local. Isso é porque o quiumba já está controlando, ele se manifestou e foi até este local para encontrar esse entorpecente, essa coisa ruim, para a pessoa utilizar. Realmente, pessoal, quando isso acontece, lembrando que sim, é um fato que acontece, a pessoa precisa de ajuda. Isso é um fato. Então esse é o segundo fator, tá bom? A fraqueza. O terceiro fator seria a ameaça. Sim, a ameaça também faz com que um quiumba ou um egum se manifeste. Isso pode ser dentro de um terreiro, pode ser até fora de um terreiro, tá bom? A ameaça faz com que um quiumba se manifeste. Lembrando que quando eu estou falando ameaça, eu estou também falando de uma questão do próprio quiumba querer mostrar ali o seu poder, querer mostrar ali a sua capacidade. Isso inclui a questão da ameaça. Um exemplo, se um espírito está dentro de um terreiro, tá bom? Vamos dar esse exemplo. Um quiumba, um espírito negativo, ele está dentro de um terreiro e uma entidade percebe isso, a entidade ela vai ameaçar esse quiumba, mandando ele embora. O quiumba, percebendo que foi ameaçado, ele vai se manifestar para querer se defender, para mostrar o seu poder e por aí vai indo. Isso naturalmente acontece em algumas igrejas. Lembrando que quando são realmente igrejas verdadeiras, igrejas evangélicas. É claro, porque hoje em dia a maioria das vezes que vemos são teatro, né? Mas
realmente às vezes encontramos ali um templo, né, uma igreja verdadeira, na qual ali o quiumba se manifesta, esse espírito trevoso se manifesta devido à ameaça. São esses 3 fatores, tá? No caso, os 3 fatores mais principais, o porquê um quiumba ou um egum vai se manifestar, ou seja, por que ele vai incorporar. Compreenderam até aqui? Espero que sim. Então, se você chegou até aqui, já deixa a sua curtida, tá bom? Já compartilhe com um amigo e não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Isso é de extrema importância. Só que aí, como eu falei para vocês, esse assunto já está explicado por que um quiumba pode se manifestar e incorporar. Agora a gente vai falar como se proteger. Algumas dicas para se proteger dessa energia, para se proteger de um egum, de um quiumba. Como é que a gente faz para se proteger? Existem diversas e inúmeras maneiras. Primeiramente, busque se conectar cada vez mais com espíritos de luz, tradicionalmente as suas próprias entidades. Firmezas, oferendas, tudo isso também irá contribuir, né, para que você se aproxime mais das suas entidades e se afaste desses espíritos trevosos. Além disso, banhos de ervas, seja de proteção, de limpeza, descarrego, de firmeza, energização, banhos também são ótimos auxiliadores para se livrar dessas energias. Realmente existem ervas que até mesmo são mais específicas, que podem te auxiliar mais ainda. Um exemplo é a famosa arruda, que também sim é uma erva de descarrego. Em algumas ocasiões, o banho de sal grosso, em algumas ocasiões, também pode te ajudar a se limpar, a se livrar aí desses espíritos. Como outros banhos, banhos de proteção, espada de Ogum, folha de goiaba, espada de Inhaçã, e por aí vai indo, ou seja, banhos de forma geral. Só que o fator mais importante para você se proteger desses espíritos negativos não são banhos, não são firmezas, não são oferendas, não é nada disso. O fator mais importante é a liberdade, é o espaço que você abre. E como fazemos isso? Através dos nossos pensamentos. Tudo que pensamos, normalmente é aquilo que vibramos. Se temos pensamentos negativos, normalmente teremos também atitudes negativas. Os pensamentos fazem com que a gente tenhamos impulsos. Consequentemente, esses pensamentos que nos levam a ter impulsos negativos, faz com que abrimos brechas para que esses espíritos possam se aproximar da gente. Eu sei que, é claro, nem sempre os nossos pensamentos vão estar elevados, mas o aconselhável é que você sempre, de todas as formas, busque elevar os seus pensamentos para que assim você não abra espaço para esse tipo de espírito, tá bom? Deu para vocês compreenderem? Eu espero que sim. E mais uma vez lembrando, curta, compartilhe e se quiser que a gente traga mais sobre o assunto, deixe nos comentários. Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.